Bem-vindos, amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este romance aqui, Paz en la Guerra, de Miguel de Unamuno. Este foi o primeiro romance que o Unamuno publicou no ano de 1897. E é um romance que contrasta bastante com as suas nivolas, como ele dizia, com as outras histórias, com as outras narrativas que ele escreveu, algumas das quais nós já vimos aqui, eu já falei sobre elas, e eu quero destacar em especial uma que está na outra ponta, ou seja, é a última narrativa, a última novela do Unamuno, que é San Manuel Bueno Mártir. Daqui a pouco eu vou fazer uma comparação entre as duas, uma comparação que mostra a opção que o Unamuno fez e a diferença que essa opção marcou nas suas obras, no seu estilo de narrar, nas escolhas que ele fez, nas histórias que ele quis contar e, mais que isso, no modo como ele as quis contar. Esse livro, então, é muito especial porque ele é diferente daquilo que nós nos acostumamos a ver nas novelas do Unamuno, como Niebla, San Manuel Bueno Mártir, Como se hace una novela, La Tia Tula, Gertrudis, não me acordava, eu lembrava do nome, mas eu tinha esquecido o nome da Nivola, não? La Tia Tula, Abel Sánchez e por aí vai. É um livro bem diferente desses outros que se parecem entre si e por isso é interessante. No prólogo da edição de 1923, que está aqui neste livro, a minha edição é da Aliança Editorial, coleção Biblioteca Unamuno, o Unamuno fala que demorou mais de 12 anos escrevendo esse livro, seu romance de juventude. É um romance que se passa na cidade de Bilbao e nos seus arredores, na província de Vizcaya, na província clássica de Vizcaya, onde o Unamuno nasceu. Unamuno nasceu em 1864 e faleceu em 31 de dezembro de 1936, no último dia do primeiro ano da Guerra Civil Espanhola. Em Salamanca. E, nascido em Bilbao, ele, ainda criança, aos 10 anos, a história se passa, o principal episódio em 1874, embora nós temos algumas coisas importantes acontecendo antes e depois, durante a narrativa, mas o coração da narrativa é 1874, um episódio que o Unamuno presenciou, que foi o sítio da cidade de Bilbao pelas tropas carlistas, pelas tropas leais a Dom Carlos VII. Isso aconteceu num período, e o Unamuno explica isso, ele traz um pouco do contexto histórico, a caída da monarquia isabelina, a tentativa de proclamação primeiro do Amadeu de Saboia, depois a República, e depois, com a Guerra Civil Carlista também, os outros problemas em outras partes da Espanha, a restauração monárquica, que acontece precisamente em 1874 e depois vai até a proclamação da República Espanhola em 1931. Tá? Esse é o período da restauração. E o monarca escolhido para encabeçar essa restauração foi Alfonso XII, ainda pequeno, filho da rainha Isabel Cristina. Tá? Isso é só para contextualizar um pouco. O Unamuno está no meio disso. Tá? E o tempo que ele trabalhou, mais de 12 anos, é praticamente a idade que ele tinha quando isso aconteceu. Ele tinha 10 anos quando aconteceu o sítio de Bilbao, e ele ficou lá dentro, vendo o bombardeio das tropas carlistas, o fato de não entrarem na cidade, de não avançarem, tá certo? Mas, embora a obra esteja permeada por esses episódios, o que o Unamuno diz também no prólogo de 1923 é que, acompanhando esses acontecimentos, como testemunha ocular, e depois, mais adiante, refletindo sobre eles, ele recebe como que uma revelação. Aqui está, diz ele, o eco e talvez o perfume das mais profundas recordações de minha infância e da vida da cidade em que nasci e fui criado. Aqui está a revelação que me foi a história e com ela a arte. A revelação de que havia algo de contínuo, havia algo de permanente, mesmo com as perdas, mesmo com a guerra. Que a verdadeira guerra é travada na paz do cotidiano. E é por isso que ele evoca esse título, ele traz esse título de Paz na Guerra.
existe uma guerra no cotidiano, uma guerra na vida humana, dentro da qual nós podemos encontrar a paz. E ele nota isso, ele recebe como que essa revelação, acompanhando as vidas das pessoas durante o sítio de Bilbao, e refletindo mais profundamente depois, quando ele cria os seus próprios personagens, a partir de algumas pessoas que ele provavelmente conheceu, e a maior parte, não é, da substância desses personagens vindo de informações que ele colheu depois, na sua juventude. A diferença deste romance para as novelas posteriores do Unamuno é muito interessante. E é uma coisa que ele já menciona no seu prólogo. Ele diz o seguinte: neste romance há pinturas de paisagem e desenho e colorido de tempo e de lugar. Porque depois eu abandonei esse processo, forjando novelas fora de lugar e tempo determinados, em esqueleto, ao modo de dramas íntimos, e deixando para outras obras a contemplação de paisagens variadas. E aí ele cita as novelas Amor e Pedagogia, Niebla, Abel Sánchez, La Tía Tula, 3 novelas exemplares e outras menores. Ele não quis distrair o leitor do relato do desenvolvimento de ações e paixões humanas, enquanto que reuniu seus estudos artísticos da paisagem em obras especiais, como Paisajes, Por Tierras de Portugal e Espanha, Andanzas e Visiones Espanholas. E aí, a última frase desse parágrafo é a seguinte: não sei se eu acertei ou não com esta diferenciação. Em uma das aulas, o Julián Marías, uma aula dedicada ao Unamuno, que aliás está no YouTube, o Julián Marías fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: eu gostaria de ver a combinação entre as descrições presentes em Paz en la Guerra e a profundidade a que o Unamuno chegou em San Manuel Bueno Mártir. Os dois extremos, o primeiro romance e a última novela do Unamuno, a sua primeira obra de ficção e a sua última obra de ficção. O Julián Marías gostaria de ver uma combinação entre ambas, e o contraste é realmente fascinante. Por um lado, o Unamuno é, muito antes do que os franceses, o responsável por aquilo que se chamou de romance existencial ou existencialista. Depois, os existencialistas, que nós conhecemos um pouco melhor, os mais famosos, vêm a desenvolver. Mas o Unamuno já estava fazendo isso desde o século XIX, desde o fim do século XIX, tá? Ele começa um pouco esse processo aqui em Paz en la Guerra, e depois ele abstrai tempo e lugar, abstrai características, paisagens, situação temporal, porque ele quer se concentrar na vida interior daqueles personagens, ele quer se concentrar melhor nas suas vidas interiores, na sucessão cronológica, sim, mas com uma cronologia difícil de perceber, dos episódios principais de suas vidas, daqueles episódios que marcam quem essas pessoas são, e contados de uma forma mais intensa e também mais resumida. Aqui em Paz en la Guerra, Bilbao, de alguma forma, é a personagem principal, está no coração do romance. Porque é na vida cotidiana de Bilbao que o Unamuno percebe essa revelação da paz no meio da guerra. Da vida cotidiana que aqui vivida é uma antecipação da eternidade. É isso que o Unamuno começa a perceber quando ele reflete sobre este episódio histórico, concreto, localizável do sítio de Bilbao em 1874, do qual, como eu disse para vocês, ele participou. E esse romance é um pouquinho mais longo, a trama varia um pouco. Como é que o Unamuno narra? Primeiro ele começa falando de Bilbao, depois ele vai para um personagem que é um carlista, que é o Pedro Antônio, ele conta um pouco a história do Pedro Antônio, e depois da sua esposa, como eles se casam, o nome dela é Josefa Ignácia, de como já um pouco mais velhos, eles têm um filho, que é o Ignácio, que depois vai lutar pelos carlistas, fica um tempo no sítio de Bilbao,
mas depois sai. O pai dele tinha lutado na Primeira Guerra Carlista, junto com o famoso general carlista Tomás de Zumalacárregui, e também com Dom Carlos, que era avô do Carlos VII, ali, em 1874, não é? Então ele já era um carlista, tá? E por outro lado, a gente tem a figura do comerciante, Dom Juan Arana, católico, trabalhador, bondoso, mas tem um pouco dessa rivalidade entre a cidade e o campo, dentro do senhorio de Vizcaya. O antigo clássico senhorio de Vizcaya, cujo título também era o título que reivindicava Dom Carlos, né? Dentre todos os títulos, título de rei da Espanha, porque ele tem vários senhorios em toda a Espanha. Um deles era o senhorio de Vizcaya. Era um outro modo de enxergar a realidade. Mas também o Unamuno fala, olha, tinha uns quantos mercenários aqui, uns foragidos, uns aventureiros, alguns aristocratas meio Dom Juans, como a gente vê no Valle-Inclán, por exemplo, o Marquês de Bradomín. O Marquês de Bradomín é um esteta romântico, um carlista, não é? Então tinha uma série dessas diferentes figuras ao lado dos verdadeiros partidários da causa carlista, né? Como Dom Pedro Antônio, por exemplo, o primo dele, que é o tio Pascoal, que é o tio do Inácio, não é? Que é sacerdote, o irmão dele, Dom Demetério, que morava na aldeia em que o Pedro Antônio nasceu. O Pedro Antônio tinha uma chocolateria, uma confeitaria mais antiga, mais rústica, em que ele trabalhou e em que ele via a vida cotidiana transcorrer, não é? O Unamuno não dá características físicas, mas sobretudo espirituais dos personagens. Só que essas características espirituais, elas ainda aqui em Paz en la Guerra não estão tão abstratas quanto nas novelas, ou como ele dizia, novelas posteriores. Não? São modos de existir que deixam entrever o ser dos personagens. Então, ele fala dos costumes, ele fala do arraigo de cada um desses personagens, e esse arraigo mostra o seu modo de existir, o amor que eles carregavam no coração e o desejo por essa paz na guerra que todos eles carregavam. Um exemplo interessante é o irmão desse Dom Juan Arana, Dom Miguel. Dom Miguel, velho, solteirão, nunca tinha se casado e que no fim morre de uma maneira bem triste. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é pelo modo como o Unamuno descreve. Veja como ele faz uma descrição que puxa para o espírito de Dom Miguel. Dom Miguel, o mais novo dos Aranas, era um solteirão com fama de esquisito, que vivia sozinho com uma empregada, o qual dava motivo de falar aos desocupados. De pequeno ele tinha sido magrinho e fraco, objeto da brincadeira dos seus companheiros, o que desenvolveu no seu interior um sentimento enfermiço de ridículo, levando-o a se envergonhar de ver fazer ou ouvir bobagens, tonterias. Acreditava em sugestões, pressentimentos e intuições. Ele se entretinha pela rua e ia contando os passos. Sabia do baralho até 44 solitários, jogo que constituía suas delícias, quando não se sentava sozinho na sua casa, junto ao fogo, a conversar consigo mesmo. Ele gostava também de ir a romarias e a folguedos, ou seja, a festas, quermesses, onde tinha prazer em ver os demais dançarem, cantando entre dentes, ou seja, baixinho, assim, para que ninguém percebesse. No escritório era laborioso e cheio de um respeitoso carinho pelo seu irmão maior, seu irmão mais velho. Veja uma característica desse homem tímido, acovardado diante da vida. O Unamuno não dá a altura dele, não dá a cor dos olhos, não fala da sua compleição física de adulto. O Unamuno fala da sua disposição diante da vida. Essa é a descrição que ele dá dos personagens, as suas disposições diante da vida.
Eu não sei se o Unamuno percebia ou não, mas aqui ele já estava se aprofundando na vida interior dos personagens. Eu não sei se ele percebia ou não, porque percebendo, talvez isso para ele não fosse o suficiente. Talvez para ele, uma descrição como esta não conseguisse mergulhar tanto na vida interior de um personagem quanto ele gostaria. E por isso, ele mudou a sua maneira de escrever. Certo? Deixa eu só olhar aqui para ver se não descarregou. Não descarregou. Ele muda a sua maneira de escrever. Mas aqui isso já aparece, isso já desponta. Isso aqui é mais próximo um pouco de como o Valle Inclán descreve, né? Nas suas novelas, nos seus romances, ele descreve adjetivando. O Unamuno faz um pouco disso. Ele abandona, ele faz um pouco em Paz na Guerra e depois ele abandona. E vamos ver como prosseguiu o Dom Miguel. Aqui mais para frente, na página 177. 177. Durante o sítio de Bilbao houve uma romaria. Os carlistas estavam cercando, nem sempre estavam bombardeando. Então, no momento em que eles apenas estavam cercando, em que as pessoas podiam viver normalmente, teve uma romaria dentro da cidade, uma festa dentro da cidade, não uma coisa fora, que tinham que andar muito, em campo aberto. E vejam o que Dom Miguel pensava, né? Aquela era uma romaria, no areal de todos os dias, no jardinzinho da vila. Dom Miguel a preferia aquelas do campo livre, como preferia o jardinzinho do seu balcão, da sua sacada, das suas plantas ao bosque, onde se sentia sozinho e abandonado de todos. É um homem que cresceu com esse medo infantil do abandono, com esse medo da vida, de se arriscar, um homem profundamente tímido. Veja como o Unamuno consegue revelar isso pelo gosto que ele sentia por aquela festa acontecer dentro da cidade, não fora. Como os sentimentos, a vida interior desse personagem são evocados a partir desse pequeno acontecimento. E depois, a maneira como ele morre, que é muito triste. Página 241. Já no leito de morte, ele começou a sentir, com calafrios, uma imensa tristeza de não ter vivido, e um tardio arrependimento daquele medo da felicidade que lhe havia feito perdê-la. Queria voltar à vida passada, sentindo-se sozinho no meio de um mar. E foi assim que ele morreu, arrependido de não ter vivido. Mas pensem naquela timidez inicial, naquela observação das pessoas dançando. Notem como, nesse modo de viver, já há um grande indicativo do modo como ele vai morrer. Embora seja muito triste chegar nessa parte centenas de páginas depois, não é nenhuma surpresa. Na página seguinte, no fim do capítulo 3º, ele diz que o Dom Juan encontrou uma coisa nos pertences do seu falecido irmão. Um armário de fotografias e livros obscenos. E ele murmurou, o irmão Dom Juan murmurou, não podendo conter as lágrimas. Quantas vezes eu quis curá-lo, pobre Miguel. Essa timidez, esse medo, fez ele desaguar uma série de coisas, uma série de insatisfações, de propósitos humanos legítimos não realizados, em ações humanas legítimas, tristes e, como ele mesmo, solitárias. E o Unamuno diz isso tudo nos mostrando. Veja que interessante. Como o Unamuno, para ele abdicar dessa técnica do romance, de incluir acontecimentos históricos, paisagens e eventos exteriores, materiais, para pular na vida interior dos personagens, ele precisou dominar essa técnica. E não à toa, não é exagero quando ele diz que passou mais de 12 anos escrevendo isso aqui.
Muito provavelmente ele deve ter passado mais de 12 anos escrevendo isso aqui. Ele precisou dominar a técnica do romance. Inclusive, adiantá-la em alguns aspectos. Né? Não só adiantar, como ele adiantou o tal romance ou novela existencial ou existencialista, mas progredir muito no romance moderno. Muito, muito. Coisa que ele conseguiu fazer em um romance. Isso é fascinante. E quando ele fala do Pedro Antônio, ele fala da monotonia da vida e da tertúlia que o Pedro Antônio tinha na sua confeitaria. Na monotonia de sua vida se alegrava Pedro Antônio da novidade de cada minuto, do deleite de fazer todos os dias as mesmas coisas e da plenitude de sua limitação. Perdia-se na sombra, passava inadvertido, desfrutando dentro da sua pele como peixe na água, a íntima intensidade de uma vida de trabalho, obscura e silenciosa, na realidade de si mesmo e não na aparência dos demais. Fluía sua existência como corrente de rio manso, com rumor não ouvido e de que não se daria conta, e de que ninguém se daria conta até que se interrompesse. Essa era a vida do Pedro Antônio antes mesmo do seu filho, no começo do romance, né? Nos seus dias já de alguns anos de casado, ele e a esposa já acostumados e tranquilos um ao lado do outro. Essa era a vida que o fazia feliz. E é esse homem que sai, que tinha lutado quando jovem na Primeira Guerra Carlista, junto com o general Zumalacárregui, Dom Tomás, como ele chamava, né? Dom Tomás de Zumalacárregui, e que entrega o seu filho para as tropas carlistas na Terceira Guerra. Que entrega, não no sentido de entregar como prisioneiro, né, mas que o envia, mesmo com medo da sua morte, pelo dever que ele tinha de cumprir, com Deus, com a pátria e com o rei. O seu filho Inácio, que cresceu ouvindo os pais contar, ouvindo seu pai contar das suas experiências na Guerra dos 7 Anos, que foi a primeira Guerra Carlista, não é? O primeiro sítio de Bilbao, no ano de 1836. E a imaginação desse menino é fecundada, né, pelos contos de cavalaria, como não poderia ser diferente, não à toa ele se chama Ignacio, não à toa também nasceu no País Basco como Don Inigo de Loyola, mas a sua imaginação é povoada pela verdade da fé, de que ele ouvia do seu tio Pascoal, pelas recordações do seu pai na Primeira Guerra Carlista e pelo ideal de cavalaria cujos contos ele escutava também, depois em seguida ele começou a ler, e assim se foi formando a sua imaginação. E você tem um exemplo aqui, página 59. E o Inácio é um dos personagens principais. O Unamuno, de família liberal, ficou dentro de Bilbao, escolhe se aprofundar na vida de um carlista, que era esse jovem Ignacio. Então, o Unamuno conta um pouco da infância desse personagem, do seu crescimento, dos seus primeiros pecados, sobretudo da carne, não é? E da sua paixão guerreira pelo carlismo. Não é? Ele era tudo indiscernível da fé. Deus, pátria e rei, quase como uma coisa só no seu modo de viver, né? Porque os seus olhos de Dom Juan crente eram um ser cavalheiresco, um pródigo do tesouro espiritual, a que não sabe apreciar a nossa sociedade avarenta, superficial e covarde. De tal maneira traduzia livremente as homilias do seu tio. Tem essa coisa romântica aqui do Bradomín, mas em um rapaz ainda inocente. Né? O Bradomín é um cético, um cansado, um entediado. O Ignacio não, mas ele tem esse espírito romanesco do Marquês de Bradomín. E esse espírito romanesco que nós vemos em parte se desvanecer e em parte amadurecer ao longo da narrativa, até que ele tem um desfecho específico. Eu não vou lhes contar para não estragar a narrativa, não? Mas ele, claro, como ele cresceu em Bilbao, com toda aquela gente,
ele era vizinho de Dom Juan Arana. Então, ele era amigo do filho de Dom Juan Arana. E criança era amigo da filha dele também, a Rafaela. E conforme ele foi crescendo, ele foi se sentindo envergonhado da presença da Rafaela. Às vezes ele a encontrava e cumprimentava ela na rua e ficava vermelho de vergonha por algum motivo que ele não entendia muito bem o que era, não é? E por diversas vezes durante a guerra, suas recordações, as suas memórias foram para Rafael. E ele não sabia, mas ele estava apaixonado por ela, não é? Ele, por ela, experimentava algo que era diferente, bem diferente do que ele vivia nas suas quedas. Então, o Unamuno o apresenta com muita nobreza, com nobreza nos seus ideais. O Unamuno o transforma num verdadeiro ser cavalheiresco, porque, como o narrador diz, não é? Havia outros lá que estavam lutando por quaisquer motivos, menos a causa em si mesma, não é? Eles estavam lutando, alguns tinham saído de Castilha, tinha um cara lá que estava fugindo da polícia, tinham cometido uma injustiça com ele tentou matar o cara que cometeu injustiça com ele, aí ele cometeu um crime também, não é? E tinha esses outros aristocratas calaveiras, não é? Esses aristocratas não juanescos, estilo Bradomín, mas também tinham os sinceros, os verdadeiros cavaleiros ali, amantes da causa, como os velhos generais da guerra anterior, que estavam à frente das tropas carlistas, e como também o próprio Ignacio. E é desse Ignacio, é desse carlista sincero, heróico e bondoso que o Unamuno escolhe falar ao longo de todo o seu livro. Ou seja, de alguém que estava do outro lado, em que o próprio Unamuno e a sua família estavam durante o sítio de Bilbao. Isso também é muito interessante. E justamente essa mentalidade cavalheiresca do Ignacio que faz ele pedir para sair do sítio de Bilbao, porque as tropas ficavam lá paradas, atiravam algumas bombas sobre Bilbao de vez em quando, mas elas não se movimentavam para entrar, porque queriam fazer a cidade sangrar aos poucos, a cidade se render assim devagarinho, como na Guerra Moderna, não queriam entrar e enfrentar quem estava lá para resistir, não. Eles iam deixar a cidade secar, de mantimentos, de água, de saúde, de tudo. E eles estavam esperando. E o ócio dos soldados era terrível, mano. O Ignacio detestava aquilo, ele detestava ver a sua cidade amada, Bilbao, onde ele nasceu e cresceu sangrando. Então ele pediu para ir para outro fronte, onde havia guerra, onde os soldados estavam lutando realmente contra as tropas do governo. Então o governo da República, né, antes mesmo da proclamação do Alfonso XII como rei, e o pai dele tentou dissuadi-lo, falou, não, isso é loucura, mas o Ignacio resistiu, ele falou, não aguento ficar aqui, e foi. E aí acontece o desfecho da sua história, que depois o Unamuno vem nos contar. Primeiro ele fala bastante, ele fala de modo geral de Bilbao, de Dom Juan Arana, do seu filho, do Pedro Antônio, Josefa Ignácia, da tertúlia que eles têm, que é maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho alguma descrição aqui da tertúlia, se eu consigo encontrar agora, porque eu não marquei, mas é maravilhosa. Eu lembro que o Julián Marias, ele cita um trecho da tertúlia. Conforme cada um chegava, havia como que uma familiaridade para o Pedro Antônio. Envoltos em... Estou tentando encontrar a palavra em português. Eu vou ler em espanhol porque é mais fácil. Envueltos en ráfagas de humedad y frío iban acudiendo. Llegaba el primero soplando don Braulio el indiano, uno de esos hombres que, nacidos para vivir, viven con toda su alma, que daba grandes paseos para poner a prueba las bisagras y los fuelles, llamaba ya a América y no dejaba pasar años sin observar el alargarse o acortarse de los días, según la estación. Venía luego, frotándose las manos, un antiguo compañero de armas de Pedro Antonio, conocido por Gambel, limpiando al entrar los anteojos que se le empañaban don Eustaquio, ex oficial carlista acogido al convenio de Vergara, del cual vivía, el grave don José María, que no era asiduo, y por último el cura don Pascual, primo hermano de Pedro Antonio, refrescaba la atmósfera al desembozarse airosamente de su manteo. Assim é como cada um deles entrava naquela tertúlia, fazia gestos específicos. Veja como o Unamuno descreve já os adjetivando, os qualificando.
trazendo nos seus gestos ou pequenas características imagens das suas vidas interiores. E Pedro Antônio saboreaba los soplos de Don Braulio, el frote de manos de Gambelo, la limpia de los anteojos de Don Eustaquio, la aparición imprevista de Don José María y el desembozo de su primo, y a las veces se quedaba mirando el reguero de agua que corría por el suelo chorreando de los enormes paraguas que los contertulios iban dejando en un rincón, mientras arreglaba él com la babila la brasa echándole uma firma, ou seja, a assinatura do Pedro Antônio era dada na sua lareira que ele controlava, naquela paz do lar. Né? A ideia do lar e do hogar vem justamente desse fogo familiar da lareira no centro da casa, em que ele nutria aquela tertúlia, em que os seus amigos iam conversar com ele, em que os dias transcorriam. E especialmente nos dias de inverno, né, que eles todos entravam ali dentro, entravam ali, ficavam quietinhos ao redor do fogo, e depois começavam a falar, já mais aquecidos, e conversar sobre os acontecimentos. E o Pedro Antônio reparava em cada detalhe do cotidiano, porque lhe encantavam essas repetições. Lhe encantavam essas repetições. E ao nosso narrador também lhe encantavam as repetições, porque me parece que a revelação que o Unamuno recebe observando a história, observando esse acontecimento, é o que ele vem depois a chamar de intra-história, o sentido profundo dos acontecimentos cotidianos do dia a dia, dos grandes movimentos históricos, que está como que latente, que está por baixo deles. A vida ordinária acontecendo mesmo durante os grandes episódios. E ele me parece notar isso, me parece que isso já aparece, essa ideia de intra-história, ainda que o conceito não apareça, ou pelo menos a palavra intra-história não apareça, porque em diversas páginas o narrador faz observações parecidas, que são as seguintes. Aqui, primeira página 189. Vejam o que ele diz. 189. Durante o sítio de Bilbao, não é? As pessoas ainda tinham mantimentos, os carlistas ainda não estavam atacando, então dançavam uns e pulavam pobres de porta em porta, enquanto a vida profunda tecia o seu lento tear, no seu lento tear, não é? A infinita trama dos sucessos que caem, dos acontecimentos que caem no esquecimento. Mientras la vida profunda tejía en su lento telar la infinita trama de los sucesos que caem en el olvido. Ainda não vou explorar isso aqui. Fiquem com essa imagem. E agora vamos para a seguinte. Página 194. Iba, ele está falando de Dom Miguel, cobrando carinho a Enrique e interessándose naquele amorío tranquilo y oscuro, que se entretejía en la infinita trama del tejido de la profunda vida ordinaria, recreándose en la felicidad que prometía a los dos jóvenes. De novo, né? O amor da sobrinha dele, a Rafaela, pelo Henrique, que é de uma família semelhante, liberal também, que teve uma resistência, ela depois veio a se casar com o Henrique, não é? Mas, de novo, esse fio tranquilo e escuro que era entretecido na trama infinita do tecido da profunda vida ordinária. Mais uma vez, logo na página seguinte, falando das orações. Que pelas noites as mulheres se reuniam para rezar, não é? E a esposa de Dom Juan Arana, ela estava muito mal durante esse sítio, ela era muito nervosa. Ela presenciou, né, como todos os adultos ali, a Guerra dos 7 Anos, a Primeira Guerra Carlista, o primeiro sítio de Bilbao. Então, ela lembra disso, está muito nervosa, sua saúde se debilita, e tem um momento que ela precisa ficar de cama e todo mundo se reúne em torno da cama dela para rezar o rosário. Aí, no fim da descrição, o nome diz o seguinte: e logo, com voz mais clara,
Ave Maria, então segue. Recobrava seu curso a oração lenta, sonolenta, maquinal e profunda, como a marcha do tear da vida ordinária. De novo. E não para por aí. Né? Na mesma página, ainda quando o sítio de Bilbao não estava no seu pior momento, as pessoas iam e vinham com as preocupações cotidianas. A hora de sempre passava o mesmo de sempre pela rua, com o seu próprio passo, como se nada extraordinário acontecesse. A ganhar a vida, vivendo a ganhar o seu sustento, vivendo vida de paz no seio da guerra. Aconteciam novos episódios que entraram rápido na trama cotidiana da vida de cada dia. E, para finalizar, que ainda tem mais coisa, mas eu vou... Deixa eu ver... E aqueles anciãos que andavam calmos pelas ruas em vigilância policial, indo por meio delas, com seus ociosos fuzis às costas, despertando recordações e infundindo calma, era um símbolo vivo da paz que tecia seu tear infinito, da paz que tecia o seu tecido infinito, sob o superficial enredo da guerra. Peraí, existe como que um caminhar ou um anseio humano de uma paz permanente que de algum modo já é encontrada e antecipada nas coisas do cotidiano, no dia a dia, e que todos os grandes acontecimentos de algum modo se referem a essa urdidura cotidiana, a esse tecido que é lentamente montado, preparado, como que uma tapeçaria, de fios diferentes que são unidos pelas mãos. É isso que o Unamuno vai percebendo nos pequenos acontecimentos, a revelação de algo mais profundo do que a própria guerra, algo que dá origem à vida e algo que a recebe quando ela acaba. Essa permanência do cotidiano, de algum modo, essa repetição, que o Unamuno vai ver está atrelada à eternidade. É justamente a repetição do cotidiano que está mais atrelada à eternidade, e não os grandes acontecimentos, as grandes emoções, tudo aquilo que é esporádico e fugaz, senão aquilo que na vida cotidiana se mantém, se repete, e pela sua repetição nos lembra da continuidade da eternidade. Isso se revela também na visão do amor que ele demonstra aqui, que é uma visão do amor cotidiano. A esposa de Dom Juan, que eu falei para vocês que ficou acamada, ela faleceu. E o Unamuno descreve a tristeza dele ao perdê-la. E no fim, a sua reflexão sobre a morte, a tristeza dele ao perdê-la e o amor que ele tinha por ela. O amor também que estava fundido com o costume, com o hábito, com a repetição, mas que isso não é ruim, muito pelo contrário, que aí está a beleza, que aí está a verdadeira continuidade. Não a dos sentimentos que podem variar conforme o momento, a fase da vida, uma série de coisas, mas a permanência de um ao lado do outro. Aí no fim da sua reflexão, o Dom Juan pensa, aquela pobre mulher sofrida havia colocado ordem na sua casa, e havia economizado cuidados e embelezado a sua vida com uma queixa terna, docíssima, humilde, calada, cheia de matizes, algo que foi para ele o aroma do lar. A presença dela, o jeito dela, era o aroma do seu lar. Ele lembrou das noites frias e úmidas de inverno em que encontrava sua Micaela junto do braseiro. Isso aqui é um testemunho de amor. Né? É um testemunho desse amor que permanece, que aconteceu ao longo de vários anos
e que continua vivo, mais do que pela intensidade dos sentimentos, pelas verdadeiras ações que se repetiram e entraram no passado, ou seja, ficaram guardadas na eternidade. 216, da Josefa Ignácia. Não, isso eu não vou pular, senão eu vou contar uma parte do enredo importante. Da Rafaela, não é? Eu disse para vocês que a Rafaela se casou com o Henrique, não é? Aquele que era amigo do seu irmão, era liberal também. Até então, até aquele momento, ela só tinha vivido o aprendizado da vida, até ela se casar. Ela se casou com simplicidade, livre de sentimentalismos livrescos. Amar, amar, que palavras tão presunçosas, tão enfáticas, tão de livro. Só nos livros se diz te amo, querer e carinho. Aqui o simples, o natural. Querer, que era isso de querer gostar, não é? Em espanhol se diz te quero, não? Esse é ser querer. O que era isso de querer, querer? Mas só querer, querer por querer, isso não é nada. Querer a ele, ao seu marido, ao Henrique, não era mais que uma maneira de atendê-lo, de cuidar dos seus cuidados, de viver com ele, de adaptar-se aos seus costumes, de sofrer contente as suas fraquezas e adversidades, de aguentar as suas coisas de homem, tipo a guerra, por exemplo. Ela professou a Henrique um carinho aqui é tíbio, morno, ou seja, mas não no sentido pejorativo da tibieza, é um carinho morno, porque tem um pequeno calor, um calor moderado, mas que continua, tíbio e profundo, tecido das mil minúcias da existência ordinária, consubstancial com a vida mesma, um carinho que se transformou prontamente em hábito e como tal inconsciente. Ou seja, amar o seu marido, Henrique, se tornou para ela algo natural, uma parte da vida, aquilo que se repete durante todos os dias. E, portanto, aquilo que nós desejamos que entre para a eternidade, como o Namuno nos mostra. Esse é o amor de que ele está falando aqui. É desse cotidiano, dessa beleza, esse cotidiano que está no coração das coisas, no coração de todos os acontecimentos que ele está falando. E esses são os personagens que encontram a paz no meio da guerra. Daquela terceira guerra carlista, sim, mas das pequenas guerras que eles vão travar ao longo de todas as suas vidas também. Como Pedro Antônio, não é? Pedro Antônio, no fim da vida, vejam como ele une, como ele une o cotidiano à eternidade. Desde que Pedro Antônio enviuvou e ficou sozinho no mundo, vive tranquilo e sem contar os seus dias, gozando-se em despertar a cada manhã para a vida sem sobressaltos nem tristezas. Seu passado lhe derrama na alma uma luz terna e difusa. Sente uma paz profunda, que faz brotar de suas recordações esperança da vida eterna. Como preservou limpa a vida temporal, a sua velhice é um atardecer como uma aurora. É a repetição daqueles dias, dos dias que já passaram, do cotidiano que está chegando ao fim porque ele se aproxima da morte, o que faz o Pedro Antônio ter esperança na vida eterna. Pelas pessoas amadas que ele perdeu, ele quer continuar o caminho da sua vida até o fim para tornar a se encontrar com elas. Para tornar de algum modo a repetir, mas de um jeito melhor, sem interrupções, sem tristeza, sem sofrimento, aquilo que ele só começou aqui. Aquela paz que ele já experimentava com a sua esposa, na tertúlia, que depois foi quebrada pela guerra. E quebrada de forma permanente, porque nada voltou a ser como antes. Mas que ele saboreou aqui. E justamente esse elevar a vida, encontrando a paz em cada pequena guerra,
é o que também lhe dá esperança, né, para a eternidade. E tem uma cena muito bonita em que o Unamuno fala sobre o Pedro Antônio indo para a igreja. Indo para a igreja. Em que ele fala da oração enquanto um costume também. O costume de repetir aquelas palavras das orações. Mas isso aqui para o Unamuno, para o narrador, pelo menos, não é algo ruim. Eu vou lhes mostrar. A igreja foi sua, do Pedro Antônio, distração e refúgio naquela vida tranquila, sem ter que pensar nem no negócio nem no amanhã. Ia todas as tardes, ao anoitecer, ao toque da oração, rezar o rosário com os demais, desconhecidos deles, não poucos. Recolhidos todos, sonolentos muitos, repetiam as salutações marianas, sem prestar atenção nelas, maquinalmente, ruminando mentalmente cada um suas coisas próprias, as suas preocupações domésticas, a enfermidade da criança, a conta do mercado, como o último par de botas tinha sido ruim, a próxima viagem, o que acabavam de ver ou de ouvir, o que sabiam sobre a pessoa que tinham ao lado. Posta atenção no piedoso exercício, deixando vagar a mente, livre de cuidado, não sujeita pela oração, como em remanso flutuam as ondas, que a brisa roça sobre a lenta corrente das águas. Daquela prece comum, entretecida com as humildes preocupações da vida de cada um, daquela vaga música espiritual, a que punham também letras próprias, brotava íntimo eflúvio de recolhimento, perfume de irmandade de humildes e de simples, bálsamo de um hábito que adormece a alma. De algum modo, essas pessoas, enquanto faziam as suas orações, enquanto recitavam o rosário, pensavam nos seus acontecimentos cotidianos, por mais comuns que fossem, estavam unindo a terra e o céu, unindo o cotidiano ao eterno, buscando a conexão dessas coisas, levando a Deus precisamente as suas coisas mais simples e talvez mais insignificantes. Não era, segundo o narrador nos mostra, tanto uma distração no mau sentido do termo, mas era precisamente o momento em que levavam a Deus as suas coisas do dia a dia. Esse trecho me pareceu belíssimo. E por fim em Patito, um dos outros personagens de quem eu não comentei, mas é com ele, surpreendentemente, para quem no livro que nós terminamos essa história. O narrador termina essa história dizendo o seguinte, na reflexão desse personagem: é no seio da paz verdadeira e profunda onde só se compreende e justifica a guerra. É só no seio da paz profunda que se compreende e justifica a guerra. É onde se fazem sagrados votos de guerrear pela verdade, único consolo eterno. É onde se donde se propone reducir a santo trabajo la guerra. É na paz onde se propõe reduzir a guerra a um trabalho santo, transformá-la num trabalho santo. Não fora da guerra, mas dentro dela, em seu seio mesmo, é preciso buscar a paz na guerra mesmo, na guerra dos pensamentos, na guerra da vida de cada dia, porque é nela que se encontra essa paz do tecido do cotidiano. Essa que sempre está lá, um ritmo ao qual nós, enquanto estivermos vivos, sempre poderemos recorrer. Ele sempre está, ele está acontecendo. E para esperarmos na eternidade, também, dentre as coisas, claro, mas também, nós precisamos acolher esse ritmo do cotidiano na nossa vida. E essa me parece que é uma das principais lições de Papel na Guerra. Certo, amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixem um like, que se inscrevam se ainda não são inscritos no canal, porque isso ajuda o meu trabalho, tá bem? Agora no fim do vídeo, em cima, em algum desses lados, vai ficar o link para outro vídeo do Unamuno para que vocês também comparem
o vídeo em que falo da sua última novela, San Manuel Bueno Mártir, tá bom? Para que vocês também observem algumas das diferenças entre o primeiro romance e a última novela, a primeira obra de ficção e a última do Namun, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo